E já vamos começar, 10 horas em ponto, para quem está aqui nessa manhã de sábado chuvosa. Como é que vocês estão, gente? Estou acompanhando o chat aqui. Bom dia, Dimas, bom dia, Larissa, bom dia para todo mundo. O pessoal está chegando ainda, então vamos dar uma... Só um minuto. Pronto. Gustavo. Pronto, Gustavo? Aí. O Jano está aqui do meu lado, assistindo também. Atrapalhando. Mas vamos lá, gente. Hoje vamos falar sobre narrativas visuais. A aula é comigo. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Amora Boreal. Tem vários quadrinhos, já participei de um monte de feira, é isso. Eu acho que vocês já estão mais por dentro. E aí, começando, gente, o que é narrativa visual? Olha, se tem uma coisa que é muito importante para a gente poder fazer quadrinhos, e os quadrinhos ficariam legais, sabe? Uma coisa muito legal de se ver e prender a atenção do espectador, é você fazer com que a imaginação dele flua através das imagens. Então, a nossa imagem, o nosso visual do nosso quadrinho, ele precisa estar coerente com o roteiro que a gente criou, né, que vocês vêm criando, na verdade, que começamos a partir das 2 oficinas com o Jambo. Então, hoje a gente vai amarrar essa parte do visual com o roteiro, com a parte textual. E aí, é contar histórias que se veem com os olhos, sabe? Você lê, é meio esquisito isso, né? Mas é você conseguir interpretar a história através do visual, né? Então, aqui tem uma tirinha da Dona Nésia. Quem conhece a Dona Nésia? Ela é incrível, cara. E o cara pessoalmente é muito Will tirando, ele é muito simpático, né? Aí a tirinha tá falando assim: tiras de humor são assim, quanto menos texto, melhor. Aí a Dona Nésia fala: querem rir, mas não querem ler. Em vez de tira, você deveria fazer cócegas, né? Se quiser fazer os outros rirem. Então, assim, todo o ambiente, ele também conta a história, não é só o texto. Você vê aqui que o carinha está criando uma história, que ele está na casa dele, mora com a avó, provavelmente, ou está visitando, e ele está tentando ser roteirista, quadrinista de tirinhas, e a avó dele está desapoiando. Então, você consegue pegar minimamente um contexto a partir dos elementos que estão nas imagens, né? E, para quem não sabe, o quadrinho, as histórias em quadrinhos, ela é um tipo de arte, assim como o cinema, assim como a literatura, a fotografia, a arquitetura. O quadrinho é a 9ª arte. Gente, quadrinhos são linguagens, é uma linguagem, sabe? Assim como um filme em que está comunicando uma história, que você filma, que tem lá, os filmes são feitos de quadros também, né? Por exemplo, uma animação, são 24 quadros por segundo. O quadrinho é mais lento, é como se fosse uma animação mais lenta. E ela é do meio físico, digamos assim, né? O quadrinho nasceu das revistas, ali no jornal, nas revistas. Hoje foi para o digital, mas ele tem essa pegada um pouco mais palpável. O filme, ele é muito visual e do áudio. O quadrinho não, é o visual e o texto. Então, gente, a narrativa, ela não é só o roteiro, ela vai muito além, ela vai... e não é só sobre um desenho bonito, é sobre o que esse desenho está comunicando. E aí, gente, temos que pensar muito bem cada quadro tem que ser uma decisão para realmente comunicar uma história. Se você está fazendo uma história de terror, você tem que escolher o cenário adequado, os objetos adequados, as expressões faciais adequadas para que transmita aquela emoção que o leitor precisa, que você queira que o leitor tenha, na verdade, né? E muitas vezes é para aguçar a imaginação. Muitas vezes, essa parte visual, ela vai falar, vai comunicar algo que não está escrito. Às vezes vai dar a entender algo que é do roteiro, que é do universo, mas em vez de você escrever textos e balões de falas enormes, só o cenário ali já vai comunicar, que você já vai entender tudo que se passa naquele universo. Estão entendendo? Gente, se vocês tiverem dúvidas ao longo, vão deixando no chat, eu estou com o chat aberto, tá? Que eu vou lendo. Então, a narrativa visual é fazer o leitor ver o silêncio, sabe? E aí vocês vão entender isso daqui para frente. Vamos lá, o que é uma história em quadrinhos de fato? Pegando bem lá da base. É uma sequência de imagens que vão contar uma história. Essa tirinha que está aqui
Nossa, eu lutei muito para achar de onde que ela veio. Ela está num site que ensina a fazer quadrinhos, né? E tá só marcado que é uma menina que fez essa Helena aqui. Mas eu não achei Instagram, não achei nada. Mas a tirinha fala assim, né? São dois dinossauros, um tá falando, veja como a lua tá bonita. Aí no outro quadro já tem a próxima etapa, né? A próxima sequência. Veja como ela fica maior. Aí o outro dinossauro, Lênis, não é a lua? Um asteroide que vai acabar com os dinossauros. Então, aqui, essa tirinha é bem para representar isso, é uma sequência de eventos. Cada quadro é uma sequência para a gente poder ir contando a história progressivamente. Essas imagens, elas são organizadas em quadros, né, e separados por essas lacunas, chamada gutter, mas eu não gosto muito desse termo, eu acho feio, né, vamos chamar de lacuna mesmo. Então, essa lacuna, gente, é muito importante para ela dar ritmo à história, para dar espaçamento de tempo, para transmitir emoção. Esse espacinho aqui, mais para frente, a gente vai falar um pouco mais disso ainda na aula de hoje. Mas isso aqui dita muita coisa nas histórias em quadrinhos, né? E o mais importante, tudo precisa fazer sentido visualmente. Aqui dá para ver que o dinossauro está desesperado e esse daqui sonsou, né? Entendeu? E mesmo sendo uma coisa simples, faz sentido. Você consegue ver que é um meteoro chegando, entendeu? Então, isso que é a graça. Se fosse uma flor desenhada aqui, não ia fazer sentido nenhum, por exemplo, né? E o que é a narrativa visual? Então, narrativa visual aplicada ao quadrinho, especificamente, ele é o jeito de contar a história usando imagem, usando as cores, as formas, os ângulos dos quadros, o ritmo, e aí a gente vai ver um pouco de composição de página, como tudo isso vai comunicar aquele sentimento que você quer transmitir para o seu leitor. Aqui tem uma tirinha do Quino, que é um dentista, né, fazendo um tratamento dentário no paciente. Aí ele olha, já fica preocupado. Eu não sei se dá para ver muito bem, mas ele botou um pavio daqueles de bomba e ligou, porque não tem jeito, a boca do cara tá tão podre que vai ter que explodir. Meu Deus, é meio catastrófico isso. Mas eu coloquei essas tirinhas sem fala, justamente para ilustrar essa narrativa. Não precisa ter fala para a gente comunicar alguma coisa. É claro que o quadrinho de vocês, se vocês quiserem fazer sem fala, tudo bem, mas a maioria esmagadora é com falas, e é isso. Então, a fala tem que combinar com a estética aqui, que está representada aqui. Então, é você transformar uma ideia em uma experiência visual. E tudo vai comunicar, gente. O cenário, só de bater o olho aqui já dá para ver que é o dentista, porque tem os equipamentos, que ele está de jaleco, que ele está mexendo na boca da pessoa, e até a cor do céu, os espaços em branco, tudo isso vai comunicar alguma coisa. E quando ela é bem usada, ela transmite o sentimento que é correto. Aqui, eu trouxe um trabalho meu. Eu fiz um curso de narrativas visuais com a Lu Bicalho, que é uma pessoa maravilhosa. Se vocês não conhecem, vão procurar o Instagram dela. Ela é grafiteira e ela também faz livros infantis. E ela deu esse curso de 6 meses de narrativas visuais lá no Sesc. Foi um curso maravilhoso. E aí o trabalho final era o seguinte: a gente tinha que pegar o release de uma peça de teatro, né, o resumo ali de uma peça de teatro, cada um, sem olhar a imagem, sem olhar vídeo, sem olhar nada, a gente só tinha o título e o que ia acontecer na peça. E a gente tinha que ilustrar isso sem fala, sem nada. Por exemplo, o Pedro falando, aquela maravilhosa, ela é mesmo. Nossa, ela é sensacional. Muita coisa que eu aprendi hoje, que eu estou ensinando hoje, eu aprendi com ela. E aí, o meu trabalho, que é esse que eu vou mostrar para vocês, foi a peça Quixotinadas, que era a história do Dom Quixote e o Sancho Panza. Eles foram parar no Nordeste e eles conhecem a Maria Bonita, né, e vivenciam algumas experiências no sertão. Então, aqui, olha, primeiro quadro, dá para ver que os dois personagens estão chegando, o Dom Quixote todo cheio de si, né, eles passando sede, já dá para ver um crânio aqui de um boi morto, cacto, semiárido, tudo ali, dá para ter um contexto de onde que eles estão. Aí o Dom Quixote chega, já conhece Maria Bonita, já fica encantado, porque ela é bonita, né? E tudo mais. Aí a Maria Bonita apresenta a vila para ele, já dá para ver que, assim, tá faltando água, né? O gado morreu, só tem cacto para comer, tá tudo muito seco, o poço tá seco também.
E aí ela tá triste, né, explicando esse problema da seca aí pro Dom Quixote. E nisso surge o monstro da seca, isso faz parte da peça. Então o monstro da seca surge, né, que eu imagino que na realidade seria uma seca mais intensa. Brenda, quem fez esse trabalho fui eu. É o Quixotinadas, o nome dele, tá bem aqui embaixo, ó. Aí surge o monstro da seca e eles começam a lutar e tudo mais. E aí no final eles vencem e chove, passa a chover, aí tem o cavalinho aqui, eu esqueci o nome do cavalo do Don Quixote, mas aí ele tá tomando água, o Sancho Panza tá aqui se deliciando numa poça, já tá ficando tudo verdinho. O nome da pessoa que ministrou foi a Luciana Bicalho. Tá? A Luciana Bicalho. O Hugo botou o Instagram dela aqui. Então, a narrativa visual, ela é isso. É você contar a história. E não necessariamente precisa do texto, mas tem um roteiro. Vocês conseguem enxergar que tem um roteiro, sabe? Então, é isso. É você casar a ideia do roteiro e interpretar isso só com imagens. E se a gente utiliza desse recurso nos nossos quadrinhos, dá um boom, sabe? Dá um boom na nossa história, ela bomba. E aí, vamos lá, por que aplicar narrativa visual no seu quadrinho? Porque vai fazer o leitor se prender na sua história. Ele vai poder usar a própria imaginação para entender e se colocar dentro dessa história, que isso é muito importante. Sabe aquele filme que é muito bom, que você se delicia, quando você vê, parece que você está dentro do filme, e você até esquece, às vezes, onde você está. Se você está no cinema, se está em casa, vendo Netflix. É isso. É porque a narrativa visual no quadrinho, ela tem esse poder de prender o leitor na história e fazer também a leitura ser instintiva, entendeu? O cara vai bater o olho e já vai entender todo o contexto, sem precisar de muita explicação. Então, ela vai ajudar a dar vida ao seu roteiro e, uma coisa muito importante, economizar balão de fala. O que acontece? Agora eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Quando a gente vai fazer o quadrinho, eu recomendo muito vocês não desenharem um balão de fala junto com a imagem. Por quê? Porque às vezes o texto que a gente planejou fica grande demais e não cabe no quadrinho. E aí quando você mescla todas as camadas e o quadrinho está preso dentro da figura, junto da imagem que você desenhou, já era, entendeu? Você vai ter que rebolar para botar o texto ali dentro. Então, eu recomendo vocês fazerem todo o desenho e depois coloca o balão com o texto. Desenha o balão por cima numa camada separada. Ou, por exemplo, se você estiver fazendo à mão, tira uma xerox ou escaneia e faz os balões de fala no digital. Alguma coisa do tipo, porque, Isaías, abusem das camadas, façam isso, porque a gente se empolga e coloca muito texto. Então, a narrativa visual vai ajudar a economizar esse balão, porque senão também o quadrinho fica todo cheio de balão. Aí você faz aquele texto, aquele desenho maravilhoso, e ele está lotado de balão e tampou tudo que você queria mostrar. Então, a narrativa visual ela vai te ajudar a compor esse roteiro. Aqui, a gente tem uma página do Angola Janga, que é do Marcelo de Salete. Quem não conhece Angola Janga, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, mas é um quadrinho que... Deixa eu chegar para cá. Se eu não me engano, ele é um quadrinho que é um dos maiores do mundo, são mais de 400 páginas. Gente, é uma grossura assim, eu tenho ele em casa. Eu vou fotografar para mandar para vocês no grupo. Ele é um catatal, assim, eu assisti uma palestra do Marcelo de Salete lá no Sesc Glória, e ele levou 5 anos para poder fazer o quadrinho. Foram 2 anos de pesquisa, 3 anos desenhando, fazendo toda a composição e tudo mais. É um quadrinho incrível, vocês precisam ver. E aqui... para quem não sabe, o Angola Janga conta a história do Zumbi de Palmares, né? Então, é a formação do quilombo de Palmares, na verdade. E aqui são os escravos indo em direção ao quilombo. Então, dá para ver que eles estão no meio de uma selva, né? Numa floresta, e aqui é o momento em que eles acham água, sabe? Então, a única fala que tem aqui mesmo é esse personagem falando água, e aí ele vai lá e bebe. Mas já dá para sentir toda a ambientação, que eles estão cansados, que eles estão com sede, que provavelmente eles estão praticamente perdidos.
Então, todo o desenho, ele comunicou isso de um jeito, mesmo em preto e branco, comunicou isso, a situação que ele está, e faz o leitor ficar imerso nessa situação em que ele se encontra, né? E aí vale muito ressaltar, a narrativa visual, gente, não é fazer quadrinhos sem fala. Eu estou colocando os quadrinhos aqui sem fala, para vocês entenderem essa linguagem de comunicação visual. Mas ele é, na verdade, aqui tem um quadrinho, não sei quem conhece esse meme é uma série de quadrinhos mesmo, de tirinhas que existem desse cara aqui, ó, Casey Green, que é o This is Fine, né, que é esse cachorrinho que tá no meio das chamas, e ele sempre fala, tá tudo de boa, só que aqui ele tá falando que não tá tão de boa assim. E, na verdade, narrativa visual é combinar o visual com o roteiro. Aí a gente tem essa tirinha aqui da Dona Nésia, que ela e a Dolores novinhas, né? E elas falam assim, né? Qual é a capital do estado? Tipo, tá escrito nesse quadro. E visivelmente eles estão na escola. E praticamente não há fala. A comunicação toda é visual. Aí ela não sabe qual é a resposta, ela olha para a Dona Nésia faz um amém. Ela, Espírito Santo, amém, né? Então, dá para entender que elas são jovens, para quem conhece um pouquinho da história sabe que é duas idosas, que elas estão na escola, que ela está pedindo cola, sem ter fala nenhuma, porque a fala ela vai vir ali, mas o visual é o que vai auxiliar, né? Então, como é que a gente comunica o roteiro com imagens? Ali, ó, onomatopeias, o Pedro perguntando, onomatopeias entram na narrativa visual? Entram. A onomatopeia é aquele boom, aquele zap. Então, ela vai dar a sensação de velocidade, vai dar a sensação de estouro, de algum barulho que foi feito. A onomatopeia é a representação desse barulho. E sim, entra sim, com certeza. A Brenda, a narrativa visual é a capacidade do desenho de comunicar, tanto as falas e até sem elas. Isso mesmo, você entendeu direitinho, Brenda. Exatamente isso. Então, a gente precisa ler os quadrinhos como se fosse um filme. As pausas, o ritmo, né? Quais são os momentos de virada. E aqui tem bem uma ilustração, essa aqui é do recém-lançado Muda de Chá, da Lark, né? E é bem no comecinho da história isso aqui, em que ele tem as folhinhas na parede, aí ele pega uma folhinha para fazer o chá, ele, né, bota a folhinha aqui para fazer para ferver a folhinha, aí bota aqui na xícara, ele está saboreando o chá na cozinha dele, né? Então, dá para ver bem que é um ritmo bem pausado, cada quadro, cada lacuna vai ditar o ritmo dessa história, se ela vai ser mais agitada, se ela vai ser mais devagar, qual é a sequência que a gente lê, que normalmente é da esquerda para a direita, e aí você vai escolher o que você vai mostrar em cada quadro para transmitir essa emoção e comunicar o que você precisa comunicar, né? E aí, os quadros grandes, eles criam uma pausa, tá vendo? Olha, aqui tem um quadro grandão. Então, aqui eu tendo a ler mais rápido, e quando passa para cá, eu tenho uma pausa, sabe? Nossa, porque aqui eu tenho tempo para ler todo o cenário, entender todo o contexto que esse personagem está vivendo aqui, né? E isso aqui é o que vai guiar o olhar da pessoa. Então, digamos assim, que a direção do cinema, o nosso papel é como se a gente fosse o diretor do filme. E aí, quando a gente escolhe essas sequências, é como se a gente estivesse dirigindo o quadrinho. Estão entendendo? Estão entendendo? Tá tudo certo. A Brenda, a leitura ocidental no formato Z, esquerda para direita, para baixo, à esquerda, direita. Isso, a gente lê assim, ó, para cá. Então, por exemplo, isso vale para os balões também. Então, se eu quero que o balão, eu quero que um balão específico seja ali do primeiro, eu não posso botar ele para cá. Ele tem que botar aqui na sequência que as pessoas lêem, que é daqui para lá. Viram? E, gente, o cenário também conta a história. Não é só os quadros, o ritmo do quadro, a cara do personagem, a composição do cenário também, principalmente. É obrigatório fazer cenário? Não. Eu sou uma pessoa que quase não desenha cenário nos quadrinhos. Quase não desenha, mas é legal
para poder apresentar. Você pode fazer cenário simples, não precisa ser tão complexo quanto esse, mas esse aqui eu coloquei porque ele chama bastante atenção. Esse aqui é do Conto dos Orixás. Esse quadrinho, gente, é muito bom. Ele é muito bom porque a pessoa... Como é que eu esqueci o nome do rapaz? É Hugo Canuto. Tamires, deu o tempo Deixa eu trocar aqui só de organizador, gente. Botar o nosso querido Highlander na tela. Prontinho. Highlander, você tá aí? Tá com a câmera desligada. Qualquer coisa. Oi? Aí, Highlander. Então tá, obrigada. E aí, gente, eu botei esse quadrinho aqui, porque ele é muito legal. Ele pega os orixás, né, da Umbanda, enfim, das religiões de matriz africana, e criou uma história como se fosse super-heróis, assim, da DC, da Marvel. É muito legal, é muito bom, sabe? Então, foi um estudo muito profundo que ele fez também. Então, para quem não conhece, vale a pena. E olha a composição dessa página, depois a gente vai falar de composição. Mas todo o cenário, mesmo fragmentado desse jeito aqui, ele também tem uma sequência, ele também tem ritmo, apesar de não ter os quadros. Mas tudo o que vai comunicar, já dá para perceber que ele está em outra dimensão, em contato com outros deuses e tudo mais. Então, o cenário também, ele é um pano de fundo da narrativa, é como se ele fosse um personagem, digamos assim, porque ele também vai se comunicar. Ele dá o clima, ele dá a época, poderia ser uma época antiga, poderia ser um futurista, poderia ser terror, poderia ser o que fosse, né? Ele vai ditar o espaço e até mesmo o tom da história. Então, por exemplo, se a gente tem um personagem que é confuso, vamos botar ele num quarto bagunçado, né? Às vezes ele está com depressão, então o cenário de um quarto bagunçado vai comunicar isso. Corredor escuro pode sugerir medo, né? Você pode criar um clima de tensão. Então, o cenário, ele não é só decorativo, ele também é parte da narrativa, ele também vai ajudar a contar a história. E muitas vezes são os recursos do cenário que vão ajudar a você economizar o seu roteiro e não entupir de balão de fala para poder contar a história. Mas, mais uma vez, lembrando, não é obrigado a fazer o cenário, muito menos um cenário elaborado. Ok? Outra coisa que comunicam são os objetos. Os objetos que compõem a cena, eles também vão dar a entender, sabe? Eles vão dar essa sensação de lembrança, comunicar um desejo, ou fazer um aviso, ou fazer um humor, com essa tira aqui do Silva Zoão, que o pessoal está num clube do livro, né? Aí, em vez de ler livro, eles estão empinando o livro como se fosse a pipa, usando de travesseiro, usando para comunicar, para jogar ping-pong, fazendo de bateria, comendo o livro. Aí, no final, esse aqui foi mais um encontro do Clube do Livro. Boa, valeu, até a próxima. Entendeu? Então, os objetos, eles também ajudam a fazer essa coesão textual, sabe? Tem que não é um quadrinho, é uma animação. Não sei se vocês já viram uma animação da Disney que o aviãozinho de papel vai voando pela cidade, mas, na verdade, vai contando a história de um casal que se apaixona. Então, é meio isso. Então, o próprio objeto, ele pode se comunicar ali com as pessoas. Às vezes é um retrato que está rachado ali no canto do quarto, uma xícara que foi esquecida em algum lugar, que às vezes, por exemplo, pode ter sido o último café que aquele personagem tomou antes de acontecer uma coisa com ele, o quê? Aí a história continua, né? Uma carta dobrada no bolso que muitas vezes não foi lida, né? Então, tudo isso pode ser usado como um símbolo de comunicação mesmo, né? E também, além disso, as expressões dos personagens, gente, e isso é fantástico, isso é uma coisa que eu adoro fazer, careta de personagem, eles fazendo caras e bocas, porque aí vai dar o tom do medo, o tom da comédia, principalmente, quem quer ir fazer algum quadrinho de comédia, né? Aqui a gente tem um quadrinho das Crônicas de Wellesley, quem conhece o Psicopata, né? É o xadrez, não sei se vocês pegaram, mas é uma partida de xadrez, o cavalo está dando checkmate no rei. Aí, para quem não joga, o cavalo ele sempre se anda em L no xadrez, e aqui ele vai sair daqui
e vai passar para cá, né, para dar o checkmate. E aí eles brincam com isso, né? E, na verdade, para acertar o rei, pular todas essas... Pular a torre, pular o bispo, pular tudo, eles catapultaram o cavalo. Entenderam? Então, é aí que se dá o tom. Mas eu botei isso aqui por causa das caras e bocas, que o Wesley é muito bom, né? De fazer essas expressões aqui, o rei sendo golpeado. Então, se você bota a expressão no lugar errado, aí acabou a história. Pois é, aí acabou a brincadeira. Outra coisa legal, que aí que o quadrinho também começa a criar uma graça. Quando a gente usa a imaginação e faz uma página disruptiva. Faz os quadrinhos, assim, saírem do padrão. Essa aqui é uma página de um quadrinho que, inclusive, me dói muito, porque roubaram esse quadrinho de mim, eu emprestei. Gente, eu emprestei. E nunca mais devolveram. Mas é o Black Silence, da Mari Canin. Não sei se vocês conhecem isso, ou se vocês ouviram falar, mas vocês lembram que os produtores de Dark tiveram que cancelar uma série porque eles plagiaram um quadrinho? Foi esse quadrinho. Gente, igual. Tipo, você pega cenas, assim, da série e coloca do lado do quadrinho dessa menina, é igual. Deu uma treta danada, os caras foram cancelados e aí cancelaram a série também. Mas é sacanagem, né? Podiam ter convidado, 1800 e alguma coisa, eu acho que é 1808, é alguma coisa assim, o nome da série, né? E esse quadrinho é muito bom, ele é sobre ficção científica, é uma mulher negra que parte para uma missão espacial, né? E por isso que é Black Silence, né? Que ela está no silêncio negro do espaço. E olhem, gente, como é que é essa página. Olha como é que ela colocou os quadrinhos. Ela não colocou igual a Turma da Mônica, não tem nada a ver, tá, gente? Eu adoro a Turma da Mônica. Mas ela não colocou naquela sequência tradicional de um quadrinho, outro quadrinho, não. Olha, aqui, ela, para vocês entenderem, ela está dando a partida para partir para a missão dela, para ela sair da nave-mãe e partir rumo à missão. Então, aqui temos um pedaço do escuro, temos uma visão da nave-mãe, tem aqui o copiloto dela, a nave, ela, e está falando, vamos partir em 5, 4, 3, 2 e 1. Ela está prestes a apertar o botão que vai ejetar a nave e eles vão partir para a missão. E ela fez nesse formato radial. Então, essas composições de página, vocês podem ousar, gente. É a criatividade de vocês que vai mandar. Muitas vezes, a gente vai fazer que nem no conto dos orixás aqui atrás. Ó. Não tem quadro, mas, ao mesmo tempo, tem ritmo. Dá para ver que eles saíram desse portal e foram para cá, foram para cá, foram para cá. Às vezes, vai querer meter um quadro aqui no meio para puxar uma fala específica de alguém. Então, essas composições são muito importantes para a gente poder falar um pouco dessa sequência e mostrar que tudo, por exemplo, aqui está girando em torno da protagonista. Olha, como tudo está ao redor dela, literalmente. Dá para ver que ela é a mandante da missão. Então, a gente pode usar linhas diagonais, tá vendo? Tudo está meio no formato radial, partindo do centro e indo para as bordas. As linhas horizontais, elas dão para dar uma calma, dar uma estabilidade. Por exemplo, aqui eles estão no espaço, né? Então, é tudo meio instável, não tem nada muito certinho, é desequilibrado, eles não sabem para onde vão e tudo mais. Deixa eu ver os comentários. Tem o costume, o Dimas, tem o costume de fazer elementos do quadro saírem e até passarem para frente de outros quadros, isso é muito legal. Acho que dá um efeito irado, mas já me chamaram a atenção sobre isso, ser quase um erro. Não, eu também não concordo, eu não acho que é um erro. Eu vou mostrar depois, gente, daqui a pouco, várias páginas, vamos analisar várias páginas aqui que eu trouxe para vocês, e vocês vão verem que gente, as pessoas têm cada ideia mais louca que a outra. Então, não tem certo ou errado. Tem aquilo que o leitor consegue compreender e aquilo que ele não vai entender. Então, às vezes, se ficar embolado demais, ele não vai entender. Então, dica, desenhe um rascunho e mostre para alguém que está de fora. Você conseguiu compreender o que está aqui? Dá para entender? E aí, se a pessoa falar que não entendeu nada,
tipo, não conseguiu ler, às vezes, não conseguiu achar a ordem que é para ler esses quadrinhos, aí a gente tem que repensar. Mas pode inovar, gente. A gente não quer prender vocês nisso, pelo contrário. Criem, pode ousar mesmo nessa criação. Se quiserem fazer um quadrinho atrás do outro, não tem problema nenhum. Mas quando é assim, é legal para combinar com essa comunicação, né? Faz parte da narrativa visual. E esses espaços em branco, eles realmente ditam a pausa. E aqui é bem literal isso, porque tem uma contagem regressiva para cada quadro, né? E mais uma vez, os quadros menores, você tende a ler mais rápido, e os quadros maiores, ou quadros de uma página inteira, por exemplo, eles vão dar um respiro. É uma pausa grande, às vezes para apreciar um cenário, para você ver os detalhes, para você realmente fazer uma pausa ali naquela página, né? Aqui, esse quadrinho é um dos quadrinhos mais loucos que eu já vi, em termos de composição de página. Eu não li esse quadrinho. Eu estava na Bienal de Curitiba, e aí a minha amiga Ana Grace, ela comprou esse quadrinho e a gente foi dar uma olhada, né, nas compras que ela fez, e ficamos super confusas com esse quadrinho aqui. Ele se chama Quando Nasce a Autoestima, da Regiane Braz e do Jefferson Posta. O que é isso? Eu não sei exatamente o que ele fala, mas qual que é a graça? Todas as páginas têm esse buraco no meio. E a gente ficou imaginando, gente, mas por que várias dessas páginas, olha, aqui tem uma foto do quadrinho, tem esse buraco no meio? E aí, quando a gente foi olhar a capa, isso aqui é uma escada que vai descendo. E no meio da escada, quando vocês já tiveram uma oportunidade de estar uma escada caracol e olhar de baixo, de cima para baixo, vocês vão ver que tem um buraco no meio. A escada caracol vai descendo e ela forma um espaço no meio. E se vocês repararem a leitura desse quadrinho, ela é justamente ritmada, como se a gente estivesse descendo cada degrau. Foi isso que eu imaginei, pelo menos, né? Você vai descendo cada degrau aqui, ó, em torno desse pilar central aqui, que eu imagino que seria a autoestima. Olha só, eu nem li o quadrinho, gente. Eu só tive a oportunidade de ver ele rapidamente depois da feira. E olha quanta coisa já deu para captar, que a minha imaginação foi fazendo. Eu achei isso fantástico, porque tem várias páginas que são assim, olha a sequência de imagens, que realmente é bem ritmado, pá, 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 pá. Você vai tendo os closes e tudo em torno desse pilar central aqui. Além disso, eu percebi que tem algumas páginas que elas não têm o quadrado, são pouquíssimas páginas, pelo que eu pude ver ali rapidamente, mas elas têm uma composição muito interessante. Olha essa página aqui. Essa página aqui tem esse primeiro quadrinho, que tem uma cena, independente dos demais. Esse outro aqui são 2 quadrinhos duplos, né? A imagem é dupla, ela ocupa 2 quadrinhos. E é esse personagem brigando com a criança. E a lacuna, ela serviu para poder separar o ponto de vista de um personagem do ponto de vista do outro. Estão entendendo? Já esse de baixo aqui, esses 4 quadrados aqui fazem meio que uma cena, mais ou menos, pegando um pedaço desse, olha, pegando um pedaço do meio, e aqui tem outra cena separada. Olha que composição louca que você vai vendo. Ele vai mantendo esse xadrez ao longo de todo o quadrinho para poder ditar esse ritmo, mas ele passa a imagem por baixo da lacuna, muitas vezes para você ter esse ritmo no olhar. Muito louco isso, né? Nossa, uma pessoa me disse que esses quadros em brancos é o silenciamento que as pessoas negras têm na sociedade. Olha, eu acho que isso deve ter tanta interpretação, e essa é a graça, sabe? O silenciamento é um pilar central que às vezes vai unir toda a história do início ao fim. É um respiro ali de algo estranho, sabe? Porque gera uma estranheza esse quadro no meio. O que é isso? Quando a gente abriu a revista, o livro, que é um livro, né? Abriu o livro pela primeira vez, a gente olhou assim, gente, o que é isso? Esqueceu de desenhar? Causou uma estranheza. E aí, quando a gente parou para analisar, aí a gente já começou a especulação, sem ler, sem nada. E a gente ficou um tempão ali tentando entender, sem nem ler o quadrinho.
mas que gerou interpretações legais, que eu acho que, na hora que eu for parar para ler, vou ver se a Ana Graça empresta, prometo que eu devolvo, não vou fazer igual a pessoa que catou meu quadrinho, mas a gente consegue fazer essa imaginação, consegue perceber, usar esse recurso, principalmente na lacuna aqui, enfim, para poder emoldurar uma sequência de eventos que normalmente está acontecendo no mesmo espaço. E, né, essa pessoa aqui está entrando no quarto do bebê, está assustado, sabe? E aí tem emoldurado esse pedaço de cena, esse pedaço de acontecimento dentro do espaço, esse outro pedaço, o bebê está aqui ocupando uma grande parte, né? E assim a gente vai imaginando o que está acontecendo. Tudo isso por conta da separação do espaço e da composição da página. Então, vocês podem passar a imagem por baixo da lacuna, pode deixar espaços, os espaços em branco, que costumam comunicar muito bem, né? Mas tem que ser intencional, tá, gente? Vocês têm que ter um propósito, e esse propósito precisa ser muito bem pensado para que o leitor, ele consiga entender. Porque senão ele vai abrir o livro e vai fazer que nem eu e a Ana Graça. Ué, faltou desenho? O que aconteceu? Mas aí, quando a gente parou para raciocinar, a gente chegou em alguma conclusão. E, com certeza, isso aqui deve ser uma obra-prima, né? E aí, gente, então vamos ver algumas páginas. Eu trouxe aqui umas imagens que não estão tão 100%, porque eu fotografei do meu acervo de quadrinhos. Inclusive, eu ia trazer para mostrar para vocês aqui, eu esqueci. Nossa, depois eu tiro foto e mando para vocês. E aí eu tentei dar uma ajustada nas imagens, só que aí eu vi que eu já estava distorcendo cor. Eu pensei, não, eu vou levar do jeito que eu fotografei, porque aí eu mexo o menos possível no trabalho das pessoas, né? Esse quadrinho aqui, ele se chama Sonho em Conserva, do Pedro Leonelli. Gente, esse quadrinho é lindo, lindo. A capa dele, ela é toda com uma estampa transparente, brilhosa, a capa é fosca, e os desenhos da capa, ela é toda em transparente e brilhoso. E aí, você vê os desenhos pela textura. Você vê a capa que parece que está em branco. Mas depois eu vou fotografar para vocês verem, que é bem legal. E esse quadrinho, ele conta a história de um sonho louco que o cara teve. Eu tive que ler umas 5 vezes para poder entender alguma coisa do que é contado. E é bem legal porque são pouquíssimas falas. As falas que tem são coisas totalmente soltas, tipo aqui está escrito sonho, 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 sonho. Cadê você? Sonho. Olha só, é uma coisa bem louca. Então, ele ilustrou o sonho que ele teve, mas dá para ver que é uma perseguição. E olha a sequência, temos um quadrão inteiro aqui, ó, em que tem o personagem procurando, ele está com uma serra elétrica, e aí ele está, assim, procurando o protagonista que está escondido atrás desse cogumelo. Ele realmente soa como um sonho, sim. É literalmente um sonho muito louco. Tem outra página aqui que eu trouxe para vocês verem. E aí dá para ver que é uma perseguição daqui para cá, né? E aí eles estão procurando, e ele está aí se amontoado, essa loucura, olha só. Quase não tem cenário aqui, mas dá para ver que eles estão num lugar mágico e que está tudo caos, tem um monte de gente atrás dele. E aí, quando alguém acha onde ele está, olha só como é que é o quadrinho, é um formato de seta, sabe? Em que eles saem correndo, pá, até que achou o alvo, achou quem eles estavam procurando. E é muito doido isso aqui, sabe? Essa sequência, essa diagramação dessa página. E dá para perceber várias coisas do que... vocês não estão vendo meu cursor. Desculpa, gente. Agora vocês estão vendo? Acho que aqui dá para ver, né? Então aqui, temos um quadrão grande. Aqui temos um quadrão grande. Aqui, finalmente, eles... Opa, achamos. Aí ele joga uma seta aqui embaixo, e aí acha o protagonista, que ele é achado nessa hora, a cara dele de assustado. Me acharam? Não, né? Se eu for... O cursor, vocês estão vendo ali. Agora dá para ver o cursor. Tá, beleza. Show de bola. Aí, o que acontece? Aquele cara com a serra elétrica engole o protagonista. E essa página também é muito interessante. Essa é sequencial das 2 últimas que eu mostrei, né? E aí ele engole, e aí, em vez de mostrar todo o trato intestinal, ele chegando no estômago,
ele simplesmente botou uma lacuna aqui e já dá para ver que nesse momento ele engoliu, nesse momento ele já está no estômago, está cheio de outros carinhas digeridos aqui, olha os esqueletinhos. E dá para ver toda a anatomia do personagem por dentro, olha a composição, que interessante. O personagem da Serra Elétrica passou por trás da lacuna aqui, justamente para dar essa interrupção do tempo, sabe? Pô, passou por um monte de lugar pela garganta, em vez de mostrar descendo, ou botar um monte de fala aqui explicando, já cortou. Peraí, Highlander, deu o tempo. Vou te trocar com a Tamires. Só um minutinho. Agora deixa eu desafixar o Highlander. Prontinho. Então, dá para ver que dá para entender o que aconteceu, mesmo sem explicar muita coisa, sem mostrar todo o trato intestinal, e que esse daqui é um monstro comedor de personagens. Aí ele fala, já que é assim, você não tem escolha, sabe? Eu vou te engolir. Entenderam? E, apesar de tudo, parece uma cena bem calma. Ele tá assustado, mas, enfim, tá tudo numa sequência menos agressiva, assim, apesar dele ter sido engolido. Essa outra página aqui já é do meu quadrinho, que é das Malvinas, a 2ª edição. E aqui é uma cena de batalha da protagonista, que é a Antonieta. Para quem não viu ainda, ou não leu ainda nenhum quadrinho meu, a Malvina é o seguinte: sabe quando você está cheio de problema na vida e parece que as coisas vão virando uma bola de neve? É porque você está com a maldição das Malvinas, que é o seguinte: o inferno está lotado de pecadores, só para vocês entenderem a história. E não dá para descer mais ninguém. Então, o céu e o inferno fizeram um acordo que eles vão mandar algumas almas que precisam ser recuperadas em missão na Terra para poder resgatar esses pecadores ainda em vida. E as Malvinas 2 conta a história de como uma Malvina, que são essas entidades, né, elas viram Malvinas, né, e as protagonistas desse quadrinho, elas são todas más, são todos demônios. E aqui é uma luta entre a Malvina, que é um demônio, querendo ou não, e os anjos, né? Aqui são os anjos que estão na forma bíblica, né? Se vocês pesquisarem lá sobre anjos bíblicos, os biblicamente corretos, os anjos são olhos gigantes com asas, com anéis que vão voando, eles não são querubins, assim, fofinhos e loirinhos, entendeu? Deixa eu ler aqui que vocês estão escrevendo. Nessa página que ele passou, eles usaram 2 páginas. Sim, na página da perseguição do anterior, eles usaram, é uma página dupla. Essa outra aqui, ó, tá vendo? Dá para ver que tem a divisão aqui do meio do quadrinho. Eu li em algum lugar que essas cenas de batalha é bom fazer quadros assim, meio triangulares. Exatamente, porque dá a sensação de movimento, sabe? Meio para lá, tipo aqui a Antonieta, que é a Malvina, ela cutucou o anjo no olho, assim. Não, nem morta, porque eles estão querendo recrutar, na verdade, salvar a mão da Malvina para ela ir para o céu. Só que ela não quer ir para o céu, entendeu? Ela não quer se tornar uma boa. Então, eles travam uma batalha para obrigar ela a ir para o céu e virar uma alma boa, isso que ela não quer. Então, ela enfrenta eles. Então, isso aqui dá a sensação de movimento. Ziu, zum, não sei o quê. E aqui é a onomatopeia que o Pedro falou. Bem grande, assim, zoom, tipo, ela passou correndo e deu uma rasteira neles, né, e atropelou eles, né, e, então, essa composição de página é justamente para dar essa sensação de velocidade, e que eles estão se engalfiando, só que em nenhum momento eu mostrei eles se batendo. Se vocês repararem, não tem ela correndo aqui, ela tá saindo correndo, indo encarar os anjos, mostra uma cena de frente, mostram eles de frente também com raiva, mostra ela já atropelando eles e depois ela mandando eles caírem fora, chamando eles de babaca e eles indo embora. Então, a onomatopeia substituiu toda uma cena de batalha que poderia ter acontecido, mas eu não coloquei porque fica na imaginação. E aí, quando você imagina eles se engalfiando, se batendo, isso pode ficar mais interessante para o leitor, no fim das contas, né? Os querubins, né? Eles são mais da hora. É isso aí. Mas depois pesquisem. Os anjos são bem feiosos, na verdade. Esse outro quadrinho aqui, gente, esse quadrinho é lindo, lindo. Ele se chama Púrpura
que é da Paula Zonatelli. A Paula é daqui de Vitória também, ela é uma quadrinista incrível. E para quem perguntou se podia fazer quadrinho na mão, esse quadrinho é todo feito em aquarela na mão. Gente, o quadrinho é de uma delicadeza maravilhosa. Esse aqui conta a história da própria Paula. A Paula tem uma doença chamada púrpura, que dá tipo uns hematomas nas pernas, na cor roxa, por isso se chama púrpura, né, que vem do roxo. E aí essa doença causa diversos outros sintomas, né, tipo, ela fica muito cansada, ela tem vários mal-estar, dá dor e tudo mais, só que é uma doença muito, digamos assim, meio que silenciosa, não é uma coisa muito aparente, a não ser pelos hematomas que aparecem nas pernas, mas que muitas vezes ela foi taxada de preguiçosa, ou de estar sempre cansada, sem disposição. Às vezes acharam que ela estava com depressão, e não era. Ela foi no médico, investigou, e é uma doença chamada púrpura que causava tudo isso. Então é um quadrinho assim que passa um ar de muita tranquilidade, que está em casa, então você vê que os quadros são estáveis, diferente daqui, do que eu fiz, que está bem na diagonal, que é muita ação, loucura, não sei o quê, aqui não, ela está chegando em casa, aí a gente consegue já sentir esse aconchego de casa, tem a piazinha da cozinha, devagarinho ela abre a porta, graças a Deus que chegou em casa, o cachorrinho recebendo, o pai perguntando se o dia estava quente, é outro ritmo, sabe? Parece que a gente até saiu de um ritmo alucinante e agora foi para um lugar de mais calma. E toda a delicadeza do traço e a estabilidade dos quadros, são quadros maiores, poucos quadros por página, dão esse ritmo de mais tranquilidade, né? Lembrou a Punk. É verdade, lembrou mesmo. Então, depois você pesquisem lá a Paula é uma super quadrinista, gente, ela é um amorzinho de pessoa. Ela é muito legal. Eu encontrei com ela num evento no Hub, que teve de quadrinhos e livros, um tempinho atrás. Nossa, eu fiquei, tadinho, aluguei 50 minutos conversando sobre o quadrinho dela, tadinha, tietei, a Paula. Beleza. Aqui vamos ver algumas outras páginas também. Para quem teve alguém que me perguntou sobre quadrinhos de terror, né? Aqui eu trouxe uma página de um quadrinho que eu comprei agora na Bienal de Curitiba, que aconteceu em setembro, que é da Mamatiase, Ariel da Cunha e Marcelo Lopes, que se chama O Grito Silencioso. Esse quadrinho, ele conta a história de uma mulher que herdou um acervo de filmes antigos do pai. Só que existe um mistério aí por trás, os filmes são assombrados, é um negócio meio, né, Seven Days, entendeu? Mas se passa todo na década de 70, então é bem legal. E aí parece que ela morava em outro lugar, já não se comunicava mais com esse pai há muito tempo, e aí o pai morreu, e aí ela teve que ir dar uma olhada nesse acervo aí, para ver o que eu vou fazer com isso agora, né? E olha a composição dessa página. Aqui temos ela chegando no porão lá, onde o pai guardava esse acervo assombrado. E o quadrinho, ele é em forma de casa, estão vendo? Ela vai descendo os lances de escada e até chegar nessa porta aqui, toda majestosa. E com pouca coisa ela comunicou isso, sabe? Que ela foi se movimentando pelos andares até chegar aqui. E quando ela chega, é esse salão aqui, com essa perspectiva maravilhosa, olho de peixe. E tudo comunica, gente, dá para entender em que década que ela está. Tem aqui um equipamento de cinema antigo, o sofá está todo caindo aos pedaços, tem um pedaço de pé, tem um crânio, então tudo comunica para ser um cenário de terror. E apesar de preto e branco, para quem falou que queria fazer preto e branco, as achuras fazendo luz e sombra, uso bem do preto, do black aqui, né, do all black e tudo mais. Então, é isso, gente. Dá para ver que é só preto e branco, mas teve todo um capricho aqui para poder realmente entregar esse clima de terror. O quadrinho todo é nesses moldes. O legal é que esses três, eles dividiram, conversando com a Mamatiase lá na feira, ela me contou que cada artista fez um pedaço. Então, cada parte do quadrinho, eles estão dividindo o quadrinho dividindo em 3 partes. Cada um tem um traço diferente, sabe? De um artista diferente. Esse aqui é o traço da Mamatiase, né? Que foi a parte que ela fez.
Isaías Santos, eu quero tentar colorido, mas eu vou ter que usar mais do que um programa para isso. Aí é contigo, mas pode ficar à vontade, gente. Pode fazer preto e branco só com alguns locais de cor, pode fazer do jeito que vocês quiserem, mas é bonitinho, fica bonitinho, porque lembrando, vai para a feira e vai para as bibliotecas públicas, o quadrinho depois, tá? Então, olha só, como a gente nem leu a história, mal dá para ler o que está escrito nos quadrinhos, mas a gente já entendeu. Toda a ambiência aqui, que é uma história de terror, tá com a cara assustada, tem um ângulo de baixo, olha que interessante essa parte aqui da página em que ela está apresentando, e tem um ângulo de baixo, sabe? Poderia até ter explorado talvez um pouco mais a luz e sombra para ficar mais fantasmagórico, sabe? Aquela luz de baixo, assim, mas beleza. Tudo isso comunica essa sensação de suspense, de terror. Esse outro quadrinho aqui também faz parte da minha pequena estante de quadrinhos. Eu tenho muita dificuldade para falar o nome dele, mas eu acho que é alguma coisa tipo Iscal, alguma coisa assim. Do Rodrigo Leme e do Matheus Albano. Gente, esse quadrinho é incrível. Ele é uma ficção científica alienígena apocalíptica. O apocalipse está acontecendo neste exato momento. E eu trouxe essa página em específico para mostrar como é que o recorte dos quadros foram feitos e como que as lacunas foram desenhadas, a borda, as lacunas e tudo mais. Tá vendo que ele riscou isso aqui tudo é um riscado, sabe? Chegando mais de perto, deixa eu ver se tem como dar zoom isso aqui. Não mexe. Mas chegando mais de perto, dá para ver que é um riscado, sabe? A borda dos quadros, por conta desse riscado, ficou toda irregular. O que está acontecendo nessa cena? Essa alienígena aqui, que é a protagonista, ela está perdida numa selva alienígena e ela não sabe onde é que está desesperada, está fugindo num lugar que ela não conhece, né? Que ela é totalmente distante. Vocês podem reparar que toda a selva em volta é azul, ela é vermelha, então ela não pertence àquele lugar e ela está assustada. E de repente, ela vem vindo, e de repente ela para e encontra alguém que a gente não sabe se é amigo, se é inimigo, o que foi que aconteceu, alguém que morreu, ressuscitou. E aí fica o mistério no ar para ser resolvido na próxima página. E no fundo, dá para ver que tem as naves aqui, eu não sei se dá para ver, tá bem pequenininho, mas são as bombas caindo aqui no fundo. Então a guerra já está acontecendo, o apocalipse já está acontecendo, ela está super assustada. E esse risco no quadro, ele comunica bem essa tensão, sabe? Esse preto e branco com uma cor fica top, sim, fica top mesmo. E você pode escolher a cor que você quiser, pode ir variando de acordo com a narrativa. Uma coisa bem legal que eu já vi em um quadrinho, que eu não vou lembrar o nome, nossa, é tanta coisa que a gente vê, mas a pessoa fez a história toda preta e branca, e aí, à medida que a história ia progredindo, ela ia mudando a cor, os pontos focais de cor de alguns personagens, de alguns objetos. Então, às vezes, começa bem manso com azul, com verdinho, e vai progredindo toda a nuance de cores do espectro do arco-íris, por exemplo, entendeu? Então, você pode usar um recurso assim para poder, à medida que a história for avançando, você pode fazer uma gradação de cores, até chegar, por exemplo, no auge da história, que vai ser um vermelhão, vibrante, um amarelão, entendeu? Dá para as pessoas darem zoom na imagem apertando a lupa que aparece quando passa um mouse na imagem. Ah, que legal! Aqui não está aparecendo a lupa para mim, mas beleza. Depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, tá, gente? Aí vocês podem ver com mais cuidado. E eu comecei a gravar um vídeo também mostrando alguns quadrinhos que eu tenho. Então, eu posso fazer essa análise mais profunda também num conteúdo extra para vocês em vídeo depois. Mas vamos aqui seguir, que temos mais coisa para ver. Esse quadrinho aqui, ele se chama Alice Falava Outra Língua, que é da Didi Mamusca. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, vale muito a pena conhecer. Eu conheci a Didi Mamusca na primeira Comic Con que eu fui, em 2019. Nossa, é uma pessoa maravilhosa. Ela faz muita história de pássaros, mas ela lançou esse quadrinho aqui. Gente, esse quadrinho é o quadrinho mais triste que eu já vi na minha vida. Eu sou meio
meio difícil de chorar lendo as coisas, mas eu não aguentei esse quadrinho. Você vai lendo, olha, você vai escorrendo, a lágrima pula do seu olho involuntariamente, tá? Por quê? Essa é a história da Alice, ela é uma criança neurodivergente, provavelmente com um nível de suporte bem alto, porque ela não se comunica, assim, que nem nós, né, numa linguagem padrão. A fala dela, quando você vai lendo o quadrinho, ela é toda uns risquinhos, assim. Ela fala e ninguém entende isso, ela deve ser do nível 3, provavelmente sim. Mas ela é muito amada pela família. A família faz de tudo para ela, faz um monte de terapia, um monte de coisa. E resolveram botar ela na aula de piano. Só que esse professor de piano abusa dela sexualmente, entendeu? No quadrinho ela até fala, mas ela não fala que nem nós, então acredito que seja não verbal mesmo, ela emite alguns sons desconhecidos. Então no quadrinho todo ela tenta falar, só que ninguém entende o que ela está falando, sabe? Então esse professor de piano, ele abusa dela sexualmente. E aqui é a página logo antes do abuso, então ela tá toda triste, tá vendo as notas e tudo mais. Toda a fala do professor, sabe? Ó, deixa eu passar para cá. Vocês veem que aqui é um balão de quadrinho padrão, tá vendo? É uma bolinha com um cabinho assim, vamos falar bem desse jeito, para ficar bem facinho de entender. Tem essa perninha aqui do balão indicando quem é que tá falando. A do professor não é assim. Olha, o cara é tão maldito. Olha como é que é a linha que liga o balão dele. É toda uma linha vermelha, pontiaguda, que vai rodando a Alice. Cara, vai dando uma raiva quando você vai entendendo. Ele fala que, poxa, seu pai meio que atrasou bastante. Tipo assim, atrasou para buscar ela na aula. Ela tá na casa dele. E aí vai passando o tempo, olha o ritmo aqui. 3h19, 3h24, 3h31. O tempo está se arrastando, o relógio está ritmado, tá vendo? Essa sequência aqui. E aí ele fala assim, enquanto a gente espera, você quer brincar comigo de novo? Aí a cara dela de assustada, esse balão aqui de fala todo assim, em vermelho, pontiagudo. Aí quando você vira a página, eu podia ter até fotografado, não mostra, né, gente, obviamente. Mostra 2 páginas inteiras, assim, toda riscada de vermelho. Então, as manchas, assim. Eu vou fazer um tour desse quadrinho para vocês, se vocês quiserem aí. Comenta aí se vocês querem. E aí, logo depois dessas 2 páginas em que o abuso aconteceu, ela tá aqui chorando, né? Ele fala, vamos para casa, quando o seu pai tiver tempo, a gente conversa sobre isso, não sei o quê, só que ela foge, né? Aqui o pai dela finalmente vem buscar dela e ela foge. E olha só que interessante esse quadrinho, esses 3 quadrinhos da fuga. A imagem passa que nem naquele outro quadrinho, ela passa por baixo das lacunas, tá vendo? Aqui o pai dela tá conectado aqui. Só que por que tá dividido em 3? Porque eu imagino que aí foi a minha imaginação que criou isso, que eu imagino que é o ritmo da fuga da Alice. Ela em 3 passos, ela pá, e saiu correndo, como se fosse a passada dela. Pelo menos é o que ficou na minha cabeça, que ele abriu a porta, o pai apareceu, ele grita, Alice! E aí já vai, pá, e ela sai correndo, só tem o pezinho dela aqui para fora. Estão entendendo? A Potato está falando, sou terapeuta comportamental, não necessariamente no nível 3. Muitos nível 2 também não são verbais. Pois é, por isso que eu falei que talvez ela tenha um nível de suporte alto, assim. Não tem como dizer, a história não fala sobre o nível de suporte dela, só fala que é uma criança que ninguém consegue entender o que ela está falando. É uma criança neurodivergente, isso fica bem claro. Agora, o que ela tem, isso não apresenta um diagnóstico na história. Mas, e aí tudo para Alice fica um pouco mais difícil, porque ela fala e ninguém entende, sabe? E então o abuso para uma criança dessa fica muito pior do que seria se fosse com um adulto que consegue se comunicar, uma criança que consegue comunicar, então, enfim.
É bem triste, tá? Mas essa história também, gente, foi toda feita à mão. Ela fez à mão e escaneou, porque a Didi Mamusca é pesadíssima, é bem pesado o quadrinho. Esse quadrinho é lindo, a estética dele é linda, linda mesmo. Todo feito em aquarela também, ela mistura algumas mídias, né? Bota nanquim, enfim, sigam a Didi Mamusca, ela é incrível. Ela tem outras histórias, são levinhas também, né, gente? E não tem só uma história pesadona. E para fechar, a narrativa visual, gente, ela é o coração da HQ. Então, quando a gente une o roteiro com a narrativa visual, fica uma coisa incrível. A gente comunica, a gente dá alma. É a alma do nosso quadrinho, sabe? É quando o leitor vai conseguir captar toda a essência e vai passar por toda aquela emoção, seja ela boa, ruim, assustadora, leve, é onde ele vai conseguir se comunicar com a gente através da nossa obra de arte, porque eu falei lá atrás, o quadrinho é considerado uma das artes, né? E a narrativa visual é para fazer o leitor sentir, imaginar e, principalmente, completar o que não está escrito. Não foi escrito o abuso da Alice, não estava escrito exatamente o que estava chegando para bombardear alienígena, enfim. Tamires, deu os 20 minutos. Deu os 20 minutos, vou te trocar com o Jalando. Só um minutinho, gente. Vamos ver se eu trocar aqui os... Já, gente, agora a gente vai abrir para a gente poder conversar um pouco. E... Aí, pronto, eu já troquei. Então, gente, a narrativa visual é isso, é o coração da HQ, é para completar aquilo que não está escrito, e o mais importante, não precisa desenhar bonito, gente. Quem está com dificuldade no desenho, quem fica impressionado às vezes, porque o desenho do colega é maravilhoso, e aí, enfim, não precisa ficar com vergonha, o desenho simples também comunica muita coisa, o importante é desenhar com intenção, tá? Então, assim, aqui a parte teórica acabou, basicamente era isso que eu tinha para passar com vocês. Essa parte narrativa visual é rápida, né? E aí eu quero, antes da gente abrir para as perguntas, deixa eu botar aqui na frente, para a gente poder ir para o começo, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Antes de abrir para a gente poder bater um papo, que aí a gente fica com bastante tempo para a gente poder conversar, quero falar para vocês sobre o exercício, a entrega dessa oficina. Conversando com o Jango, a gente chegou na seguinte conclusão. Nós vamos enviar um formulário para pedir o rascunho da primeira página de vocês, entenderam? Então, eu vou mandar isso por escrito lá no grupo, mas agora a nossa entrega é para o próximo ranqueamento. O Jango vai liberar um ranqueamento daqui a pouco, né? Vai liberar um ranqueamento hoje. Sim. Ele está aqui do lado, está confirmando comigo. Então, o ranqueamento da parte de roteiro vai ser liberado hoje ainda. Tá? Então, aguenta coração, segurem as emoções. E para o próximo ranqueamento, da minha parte da entrega, é o rascunho da primeira página. Um quadro, com personagem, com cenário, e pelo menos uma prévia das falas. Isaías, você já tem 4 páginas rascunhadas. Se quiser mandar as 4 páginas, pode mandar, que aí a gente é bom dar uma olhada. A Verônica, calma, Verônica. Calma, Verônica. Só a primeira. Estou pedindo a primeira, hein? Só a primeirinha ali, ó. Então, caprichem. Não precisa estar acabada. Não precisa estar acabada. Então, eu vou escrever aqui no chat, ó. Primeira página rascunhada com personagens, falas, cenário, quadros, posso escrever cenário errado, cenários, quadros, etc. Então, é isso, gente. Deixa eu fixar até essa aqui, ó. Então, respirem, mas é para a gente ver, mais ou menos, a gente conhecer um pouco do que vocês estão fazendo. Então, não precisa estar finalizado, não precisa estar colorido, mas, né? Quero ver o que vocês estão fazendo. Já vão levantando as mãos aí, já vão fazendo as filas para a gente poder
Mas escolhe uma página com movimento. Eu falei a primeira página. Mas coloca um movimento aí, pessoa caindo, pessoa entortando. Quando chega, o pessoal está perguntando, é para mandar até quando? O João está aqui do meu lado. Vamos lá. Peraí, você quer falar aí? Você está na aula, o Jambo de la Cruz? Eu vou abrir o microfone para você? Pode ser para você falar? Pode ser. Peraí, gente, eu vou deixar o Jambo falar aqui, só um minuto. Tá dando para ouvir. Deixa eu explicar um negócio para vocês, gente, que eu estou conversando aqui. Isso, vamos fazer uma entrega dupla, mas não é meio... Vocês vão ver que tudo vai fazer sentido. O que acontece? Eu estou pedindo o rascunho da primeira página, pode ser outra página, não tem problema, de uma página, vamos combinar assim. Porque já teve gente que falou que vai ter página que vai ficar mais interessante. Entregue um rascunho de uma página, tá? Mas calma. Vamos fazer essa entrega, de repente, ver se dá para fazer, Gustavo, junto com a do Heleno. O Heleno vai dar aula de ilustração para vocês. A entrega é junto, igual a entrega é junto. A da oficina 1 e Isso, a entrega é junto. Então, vocês viram hoje comigo narrativa visual, certo? Então, vamos entregar um rascunho da primeira página. Aí, o Heleno vai dar aula de ilustração e personagens. E aí, ele vai pedir um exercício também. Provavelmente, vai ser a criação de um personagem de vocês. Vai ser a caras e bocas desses personagens. Vai ser ele em algumas poses. E aí a gente vai juntar as duas coisas, porque as duas coisas vão estar ali juntas, entendeu? Vão fazer sentido juntas. Não sei como colocar a interrogação no PC. Que critério eu uso para escolher a página? A página que você mais gostar de fazer. Pode ser a primeira. Pode ser a primeira. Pode ser uma, por exemplo, eu quero a página auge do quadrinho. Escolhe uma página que você está mais empolgada para fazer, sabe? Para a gente já ter um spoilerzinho da história. Aí o Ana Beatriz está perguntando, é para que dia? Para que dia? Entre dia 4 e dia 10 de novembro. Entre... Não consegui digitar. Tá. A aula da Helena é quando? Segunda-feira. 19 horas. Então, entre 4... Fala de novo. 4 e 10 de novembro. Oi? Eu não estou conseguindo digitar direito, mas... A gente vai mandar isso por escrito lá no grupo, né? Você já podia mandar de uma vez, o Jambo de la Cruz. Não, eu vou mandar ranqueamento. Vou deixar o sofrer ali com o eu mando depois, então, certinho. Tudo para vocês não se perderem. A Raíssa está perguntando, Amora, você quer ver com o Jambo se dá para entregar duas coisas para o dia 4? As duas coisas para o dia 4. Gente, igualzinho aconteceu nas duas primeiras oficinas. Eu pedi de 1 a 8 na oficina 1 e depois eu pedi a escaleta na oficina 2. É a mesma coisa aqui. A gente está pedindo uma página legal, por favor, com rascunho, com tudo aí que a Amora falou. E aí, na segunda-feira, vocês vão ter outro pedido. Ok? Vai ter outros requisitos para você cumprir. E as duas entregas você vai fazer juntas, entre o dia 4 e 10 de novembro. Por que a gente está te falando já da entrega da Amora agora? Para vocês já irem se adiantando, vocês podem fazer hoje, vocês podem fazer amanhã, vocês podem fazer segunda-feira até 7 horas da noite. Gente, 4 de novembro é daqui a 2 terças-feiras. Vocês têm semana que vem toda e mais segunda e terça. Tem tempo. Tem tempo. Dia 4 é o primeiro dia, né? Entre dia 4 e dia 10. Nossa, tá tranquilo? Tá tranquilo, gente. Nem tá deixando vocês doidos. Ainda bem, né? Eu topo, vai ajudar mesmo para o quadrinho ficar melhor, com certeza. Porque imagina só, gente. Se a gente conseguir ver um spoilerzinho o Ian tá falando aqui. Já tô todo cagado. Se limpa aí, fica não. Mas enfim,
se a gente consegue ver já um spoilerzinho da história de vocês, nossa, já dá para ajudar vocês antes, sei lá, de dar ruim, ou de direcionar, tá ficando muito bom, vai em frente, sabe? Então, é bom a gente fazer essa análise, porque eu vou dar feedback, gente. Vou dar feedback um por um. Então, enviem, por favor. É para o bem de vocês. É para vocês conseguirem. Eu quero que todos consigam. Meu Deus, eu estou fazendo TCC junto com os padrinhos. Vai dar tempo, vai dar tempo. O segredo é simplificar, viu, Kobe? É simplificar. Gente, deixa eu só fechar a janela, porque está caindo o mundo aqui. Só um minutinho. Olha, enquanto isso, Uhum. eu vou olhando assim. Gente, quem está ansioso, dá uma olhada lá no site. Todas as datas estão lá. Isso, gente. Fiquem de olho no site, está tudo lá. A mentoria 3 é de diagramação, rascunho e diagramação. Isso. Então, vocês imaginam que a gente já vai ter o quadrinho inteiro nesse período. A entrega, já nem vou conseguir esconder de vocês, né? Porque no final de novembro, já vamos ter o quadrinho Inteiro. Né? Então, essa é a ideia. Isso aí. Então, adiantem o máximo agora nesse período. É isso aí. Por isso que é legal mandar um pouquinho no rascunho antes. Se vocês tiverem mais páginas rascunhadas, mandem, que aí é mais coisa para eu conseguir olhar e ajudar vocês. Vamos abrir os microfones agora? Vamos lá. O primeiro é o Juliano. Juliano, você Olá. tá aí? Tudo Sim, bem? tô. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Só um minutinho. Highlander, você tá liberado. Só liberar o Highlander, tá bom? E a Tamires. E a Tamires, gente, vamos despedir dos Perfeito. nossos queridos tradutores. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Até gente. mais.